Aí, tá. Então, a gente projetou da nossa fonte chaveada, já projetou qual que é o valor da indutância, qual que é o valor da capacitância que precisa para o nosso conversor sintetizar a tensão que a gente quer que sintetize, né? E a gente aprendeu a definir os semicondutores, né? Como que a gente define o diodo e o MOSFET que está na nossa fonte chaveada, tá? Que já viu que é em função dos esforços de tensão e de corrente. Beleza, já aprendemos a definir esses carinhas aí fisicamente. Agora, a gente vai partir para o projeto do indutor, tá? Até agora, numa fonte chaveada, a gente aprendeu a calcular o valor da indutância, né? A gente disse, vai ser um L lá de tantos microhenries ou... o que aconteceu com a minha canetinha aqui? Tantos microhenries, tantos milihenries, e a gente aprendeu a definir o valor da indutância, o valor do L, tá bom? Deixa eu só ver se eu consigo ajeitar isso aqui. Aí, tá? A gente aprendeu a definir o valor da indutância. Hoje, o que a gente vai ver? Vai ver como que a gente projeta esse indutor. Então, como é que é esse indutor de verdade, né? O indutor que vocês viram e que a gente tem sempre em fontes chaveadas, ele é esses indutorzinhos aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Eles são esses indutores aqui, né? É sempre um núcleo, né, com uma bobina no meio. Então, a fonte chaveada, isso aqui é uma fontezinha para alimentar uma carga LED, né, a partir da rede. O que ele tem aqui é um conversor buck-boost, tá? O que tem aqui dentro é um conversor buck-boost. E esse carinha aqui é o indutor, certo? Esse carinha aqui é o indutor do conversor buck-boost. Vocês já aprenderam a definir o valor da indutância desse indutor, certo? Mas vocês não sabem me dizer ainda como que eu confecciono esse indutor. Como que eu vou projetar esse indutor, tá? Então, indutores de fontes chaveadas, eles são basicamente esses caras aqui, ó, né? São isso aqui que tu vai encontrar numa fonte chaveada. Indutores com núcleo, geralmente chamado núcleo de ferrite, né? O material do núcleo magnético desses indutores é ferrite. Ferrite é uma cerâmica à base de pó de ferro, tá? E como que a gente projeta, né, fisicamente esse indutor? Tu pode ter, por exemplo, que cada um desses indutores tenham a mesma indutância. Só que dependendo da potência, dependendo da frequência que tu trabalha, dependendo do material, do núcleo que tu utiliza, tu pode ter diferentes tamanhos de indutores, mais expira, menos expira, dependendo da energia que tu está processando no teu conversor, a bitola desse condutor vai ser diferente, tá? Então, tudo isso a gente vai tratar hoje, como que a gente define esses parâmetros do nosso indutor, beleza? Então, é o seguinte, o que que é o indutor de uma fonte chaveada, né? A gente vai conversar sobre indutores no chamado núcleo E. Basicamente, um indutor, o que que é? Uma bobina e um núcleo, né? Uma bobina é um fio enrolado, um fio de cobre enrolado e um núcleo magnético. Então, a gente vai conversar aqui sobre núcleo Z, tá? O núcleo E é esse que está aqui no slide para você, certo? Que tem duas metades E, enfim, isso aqui é o núcleo de ferrite, tá? Pode ser ferrite, pode ser amorfo, pode ser outras tecnologias de material, tá? Esse núcleo ele foi feito para trabalhar em alta frequência, tá? Porque os nossos conversores eles trabalham em alta frequência. A corrente nesses indutores é uma corrente em alta frequência, né? Que a gente está trabalhando. E a bobina, né? Que é enrolada geralmente num carretel. Que tá aqui o carretel mostrando para vocês, tá? E daí a gente vai trabalhar com esses núcleos Zs, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho um que não foi enrolado ainda, ó. Não sei se está mostrando para vocês, deixa eu sair da frente, ó. Isso aqui é um núcleo E, tá? Eu abro ele, são duas partes, certo? Tem essa parte aqui, é uma parte do núcleo E, ó, tá? Isso aqui é um núcleo de cerâmica, tá? Quem nunca viu, é um núcleo de ferrite, tá? Esse aqui é um núcleo ferromagnético, tá bom? E eles vão fechar as duas partes, ó. Vão fechar as duas partes desse jeito assim, tá bom? E na perna central ali é onde vai enrolada a bobina, né? A bobina do indutor vai enrolada ali. Na real, ela vai enrolada nesse carretel aqui, ó. Certo? A gente vai enrolar a bobina no carretel e o carretel, por sua vez, a gente coloca dentro do núcleo e fecha o núcleo e tá aí. Aí enfeita a bobina dentro do núcleo, tá? É assim que faz. O que que a gente tem que definir quando a gente projeta um indutor?
Tá, esse indutor vai ter um valor L. Beleza, esse L a gente já sabe calcular. Mas qual núcleo que eu vou usar? Vou usar um núcleo grande, que nem esse aqui, ou vou usar um núcleo menorzinho, que nem esse outro aqui, ó, certo? Como é que eu defino o valor desse núcleo? Isso é uma coisa que a gente tem que responder. Outra coisa, quantas voltas, quantas espiras tem que ter a nossa bobina? Vai ser 100, vai ser 50? Isso depende também, depende do núcleo, depende do valor da indutância, certo? E ainda, mais uma coisa que a gente tem que responder, qual a bitola do fio que a gente vai usar? Então a gente tem que responder 3 coisas: qual o núcleo, quantas espiras e qual bitola de fio. Isso que é projetar um indutor. Tu tem que me dizer o núcleo, o tamanho do núcleo, tem que me dizer a bitola do fio e tu tem que me dizer o número de espiras. Tá baixo o áudio, hein? E agora, melhorou? Ou quer que eu fale mais perto? Posso falar bem pertinho se tu quiser. Tá entendendo? Tá bom o áudio? Tá ruim o áudio? Como é que tá? Como é que os outros Um estão? pouco baixo, mas vai dar pra ouvir. Tá baixo pros outros aí também? Tá normal? Vai ter os fones aí, seu Marcos. Lacra eles aí, coloca na caixa, no alto-falante aí e dá aula pra quadra Pois toda. é, eu tô no alto-falante, não tô no fone. Vai comprar um aí, então, pra colocar. Tá? Então é o seguinte, eu já tô no máximo aqui, na real. Eu posso falar mais pertinho só. Então é isso aí que a gente tem que fazer no projeto, tá? Deixa eu voltar aqui no slide. A gente tem que definir qual que é o núcleo, quantas espiras e qual fio a gente vai usar, tá? E isso, todas essas características, elas são características físicas do nosso indutor. E tudo que a gente tem até agora são características elétricas. O que a gente tem do nosso indutor é o valor, a indutância, né? É o L. A gente sabe analisar a corrente no indutor, né? O IL, DT, a gente sabe analisar. E em função dessa forma de onda, em função dessa corrente ILDT, a gente consegue identificar os valores, como por exemplo o valor de pico, o valor RMS da corrente, né? Então são características elétricas. E ainda outra característica elétrica que a gente consegue, né, é a tensão no próprio indutor, que a gente sabe, né, analisar o circuito. Então, isso aqui a gente já sabe, né? Essas 3 características aqui, definir o valor do indutor, definir valores de corrente, né? Porque a gente sabe a forma de onda de corrente no indutor, então a gente sabe o valor de pico, a gente sabe o valor RMS, e a mesma coisa para tensão no indutor, né? Características elétricas a gente já domina. O que a gente tem que fazer é usar essas características elétricas e achar uma relação com as características uh, físicas do nosso indutor, que é o número de espiras, que é qual núcleo eu vou usar, e dizer qual núcleo, eu vou escrever núcleo aqui, tá? Mas daí a gente já volta nisso aqui. Dizer qual núcleo a gente vai usar e dizer ainda qual a bitola do fio que a gente vai usar, que a gente chama de AWG, tá? Isso aqui, AWG, é a bitola do fio, tá? AWG20, AWG28, enfim, é um número relacionado à bitola do fio, né? Qual a espessura, qual a grossura do fio que a gente vai usar, tá? Então a gente tem que achar uma relação matemática entre as grandezas elétricas, que é o que a gente já tem, e as grandezas físicas para poder projetar fisicamente o nosso indutor, né? Porque a gente já tem esses parâmetros da esquerda aqui, isso aqui a gente já tem, a gente já sabe calcular, e a gente quer achar esses aqui, tá? E como que eu faço isso? Bom, existem diferentes métodos para fazer esse projeto, tá? Para calcular essas características aqui, tá? E depende muito, depende de qual que é o tipo de núcleo que a gente vai usar, se a gente vai usar núcleo I, núcleo E, núcleo toroidal, né? Quem nunca viu um núcleo toroidal é esse aqui, ó, esse aqui é um núcleo toroidal, como se fosse um alargador, né? É uma rosquinha ali de núcleo, que ele já é fechadinho, e tu tem que costurar a bobina em volta, né? Tu vai enrolando em volta. Um núcleo I seria esse aqui, certo? Um exemplo de núcleo I. Mas o que a gente vai trabalhar, isso aqui é um núcleo toroidal também, ó, esse aqui. Mas o que a gente vai trabalhar são os núcleos E aqui, tá? Esses núcleos E que tu tem 2 partezinhas, que nem esse aqui da imagem, né? A gente vai fazer um projeto para esse tipo de indutor, que é o mais utilizado em fontes chaveadas de fato, tá?
E o método que a gente vai usar para o núcleo E é o método chamado AEAW, tá? AEAW. Esse aqui é o método de projeto que a gente vai usar, tá certo? Existem outros jeitos de projetar, que é o chamado AL, e outros também que eu não lembro agora o nome, mas existem outras formas de tu calcular número de espiras, núcleo e AWG, tá? Mas a gente vai fazer aqui através do método AEAW, que eu acho que é o mais, que leva mais características elétricas em consideração, né? O teu projeto fica mais refinado para cada aplicação, tá bom? E o que que é esse AEAW? A gente vai usar um método chamado AEAW. Mas o que que é esse AEAW? Esse AEAW se refere às áreas que tem no teu núcleo E, né? Eu acho que, então, se a gente pegar, por exemplo, esse carinha aqui, ó, que é aquilo que eu acabei de mostrar ali para vocês, é o núcleo E, tá? Que a gente vai fechar em torno da bobina. O que a gente tem é basicamente isso aqui, ó, né? Duas perninhas E, e o AE, AW, para nós, é o seguinte, ó. O AE é a área da perna central desse carinha aqui, que é onde tu vai enrolar a bobina. A bobina vai vir em volta dele aqui, ó. Então, esse AE é a área no meio da bobina, é a área que vai ficar no meio da bobina, certo? Então, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, o teu núcleo, que é esse aqui, tá? Esse aqui é o núcleo sem a bobina ainda, né? A bobina vai vir enrolada nesse carretel aqui, né? Então, se eu tirar aqui, ó, a bobina vai vir enrolada no carretel. Então, o AE é a área que fica no meio da bobina, que é essa área que fica no meio do carretel, que vai vir aqui, ó, em volta da perninha central do núcleo, tá? Não sei se vocês enxergam alguma coisa, hein? Tá? Mas o AE é essa área aqui, ó, tá? É a área dessa perna aqui, ó, certo? É a bobina vai vir enrolada em torno dela. A E é essa área no meio da bobina, tá? Esse é o AE, essa área aqui. Tá? Por que que ela é importante? Porque o fluxo gerado pela bobina vai circular todo por esse AE. Então a gente tem que definir um núcleo que suporte o fluxo que o meu indutor demanda, né? Então o meu indutor ele vai demandar um fluxo magnético. E esse fluxo ele tem que passar no meio da bobina. E o meio da bobina é esse AE. Então, na minha aplicação, para minha potência, para minha corrente, eu vou ter um determinado fluxo. E esse fluxo demanda um certo AE. Então, eu tenho que definir um núcleo que suporte esse fluxo. Então, essa é a relação entre essa dimensão física, que é o AE, com a ideia com a característica elétrica, tá? Então, esse é o AE. O AW já é a área da janela que a gente fala. Então, quando a gente fecha um núcleo, né, se eu pegar as perninhas E aqui, ó, né, aqui, ó, o AW é a área de uma dessas janelinhas aí, ó. Tá vendo? Tem duas, ó. A bobina vai entrar por um lado e vai sair pelo outro, né? Ela vai estar enrolada ali. O AW é essa janela onde vai ficar a bobina, onde ela vai estar enrolada. Então é onde ela tem que ficar concentrada. O AW limita para nós qual o tamanho da bobina, né? Quantas espiras a nossa bobina pode ter, tá? E isso está relacionado não só ao número de espiras, mas também à espessura do fio, tá? Então o AW, o W, né, é de janela, é essa área aqui, ó, tá? É essa janela aqui, é a área dessa janela aqui, que vai definir, que vai limitar para nós o tamanho ou quantas espiras vai ter a nossa bobina, né? Então, através da definição, a gente vai achar uma equação, através da definição do valor AE que multiplica AW, tá? Escrevi errado aqui. AE que multiplica AW, tá? Através da definição, a gente vai calcular esse valor aqui, a gente define um núcleo. A gente define um núcleo através do produto AE-AW, tá? Esse é o método. O que que a gente vai fazer? Qual que é o objetivo? Achar a equação para esse AE-AW, daí a gente vai calcular o valor do AE-AW. Daí a gente vai fazer o que com esse valor? A gente vai consultar uma tabelinha. Essas tabelas, esse aqui é só um exemplo de tabela EAW, tá? Existem muitos outros, cada fabricante tem a sua tabelinha, tá? Eu trouxe um exemplo genérico aqui de tabela EAW, tá? O que que a gente vai fazer? Como eu estava dizendo, a gente vai calcular o valor de uma EAW
em função dos parâmetros do nosso circuito. Então, o que a gente já tem? A gente já tem indutância, a gente já tem valores de corrente, valores de tensão, potência. Então, a gente já tem características elétricas. O que a gente vai fazer? Vai calcular o valor do A e AW em função dessas características elétricas. Daí deu lá, para o meu flyback de 100 watts, eu calculei um AEAW de 0,5 centímetros na quarta, tá? Calculei esse valor, daí o que eu vou fazer? Vou vir aqui na tabela, venho aqui na tabela e olho qual núcleo que satisfaz essa condição de 0,5. E vou escolher o primeiro maior, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o núcleo E20. Núcleo E20 é um pouco menor que esse menor aqui que eu estava mostrando para vocês, tá? Esse aqui é o núcleo E25. O E20 é um pouquinho menor que esse. Daí eu vou olhar, o núcleo E20 serve para o meu projeto ou não? Daí eu vou olhar o AEAW. Não, o AEAW dele é 008. Pô, não dá, eu preciso de um 0,5. Então o E20 não dá. O núcleo E37, tá? O E37, o AEAW dele é 0,48. Pô, também não dá para o meu projeto, porque o meu projeto exige um AEAW 0,5. Daí o que eu vou pegar? O primeiro maior, que é o E3014. E3014 é esse maiorzinho que eu mostrei aqui para vocês antes, tá? Esse mais grossinho aqui. Esse aqui é o 3014. Então, se tu vai fazer um flyback de 100 watts e tu calculou um AEAW de 0,5, tu tem que usar esse núcleo aqui, certo? É assim que a gente faz o método AEAW. A gente consulta na tabela isso aqui, tá? Então, a gente tem que achar a equação para esse AEAW em função das características elétricas, né? Em função da corrente, em função da tensão, em função da indutância. E daí a gente vai lá, calcula o AEAW e então consulta essa tabela aqui para definir o valor do núcleo, tá? E aí a gente define o núcleo dessa forma, tá? Lembrando que a gente tem que definir núcleo, número de bobinas e carretel. Desculpa, e bitola do fio, tá? Bom, e como é que eu faço isso? Como é que eu acho uma equação de AE a W em função das características elétricas, né? Em função das características elétricas. Tá? Como é que eu faço isso? Bom, para fazer isso, tá? Primeiro tem que ficar bem claro para vocês aqui uma coisa. O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar uma equação que relaciona características físicas, né, que é o AE e o AW, e número de espiras, é uma característica física construtiva com características elétricas, que é a tensão, corrente, fluxo, campo, né? Isso aí são as características elétricas, eletromagnéticas na real, né? Eu quero achar a relação entre isso aí, tá? Para eu poder definir o número de espiras e o tamanho do núcleo, tá? Para fazer isso, eu vou partir de algumas equações aqui. A gente vai fazer uma análise matemática para vocês entenderem, ou pelo menos tentar entender, né? Não que eu estou duvidando de vocês, tá? Desculpa. Mas para a gente entender da onde que vem essas informações, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem e que vocês me ajudem aqui, o que diz a lei de Faraday? Alguém lembra disso aí? A gente vai partir dessas regras do eletromag aqui para poder definir o nosso indutor, tá? E daí a primeira coisa que eu quero falar aqui é da lei de Faraday. Alguém lembra o que ela fala? Variação de fluxo gera tensão. Isso, variação de fluxo gera tensão, né? Então tu vai ter fluxo, né? No momento que tu tiver um fluxo magnético, tu vai ter, quando esse fluxo variar em uma bobina, tu vai gerar uma tensão, né? Então essa animação aqui que mostra isso, tá? O que a gente tem aqui? Uma bobina, né? Por exemplo, a bobina do nosso indutor, certo? Se a gente varia fluxo nela, a gente induz uma tensão, certo? Então é isso que a gente acontece aqui, ó. Se a gente pegar as linhas de campo e a gente variar o fluxo nessa bobina, a gente tem lá a nossa lâmpada piscando, né? A gente tem uma tensão induzida nos terminais da bobina, conforme a gente varia o fluxo que cruza essa bobina, né? Então eu estou variando as linhas de campo ali, ó. Estou variando o fluxo que cruza nela, logo ele induz uma tensão nessas bobinas, tá? Bom, mas por que isso é importante? Deixa eu escrever isso para a gente ver, tá? Então, o que a gente sabe, né? Que se a gente
varia fluxo, a gente tem uma tensão induzida, né? Então eu posso escrever isso, vou mudar a cor aqui, não sou obrigado, aí. Então a tensão numa bobina, ela é proporcional, ela é igual, né, à variação de fluxo nessa bobina, tá? Certo? Então, a tensão que a gente tem induzida em uma bobina, se eu pensar, uma bobina lá, que nem tava o desenho ali, né, da animação, tu tem uma bobina, certo? Tem uma bobina, e se tu induzir fluxo nessa bobina, tu vai colocar variação de fluxo, tu vai induzir uma tensão nos terminais dessa bobina, né? Então, tu vai ter linhas de fluxo aqui variando nessa bobina, tá? Então, variou o fluxo magnético, tu tem uma tensão na bobina, certo? Beleza, essa é a primeira coisa. E daí, por que que isso serve para nós? Tá, vamos indo adiante, né? A gente está falando em bobina, a gente está vendo como que se comporta a bobina. A bobina se comporta, se tu variar fluxo, tem tensão, beleza. Mas o fluxo em si, né? Deixa eu botar nome aos bois aqui, né? Isso aqui é o fluxo, né? Fluxo magnético, isso aqui é o fluxo. Tá? O fluxo em si, geralmente, a gente não utiliza muito aqui. A gente utiliza uma coisa chamada densidade de fluxo, tá? Que a densidade de fluxo, que a gente chama de B, certo? Ela é definida, ela é um valor, né? Eu posso chamar de BDT. Ela é uma definição que diz que é quanto fluxo passou numa determinada área, tá? Numa determinada área. O que que é essa área? Essa área aqui, ó, né? Essa área aqui é a área onde está passando as linhas de fluxo. Então, é a área dessa minha bobina aqui, é a área dessa minha espira, essa palavra está me faltando, tá? Então, a área onde vai passar as linhas de fluxo, onde as linhas de fluxo estão variando, certo? É essa areazinha aqui. Se eu dividir quanto fluxo passou por essa área, eu tenho a densidade, tá? Isso aqui é uma definição, né? Para dizer que o fluxo é em função da densidade dele, tá? Então, isso aqui é densidade de fluxo. Tá? Certo? Então, a gente só reescreve ali o fluxo em função da densidade dele. Por que que a gente faz escreve ela em função da densidade? Porque aí aparece a primeira variável para nós aqui, que é esse A, tá? Esse Azinho aqui, ó, que eu escrevi para vocês, que é a área no meio da bobina, que é a área da espira, tá? Se eu voltar aqui no outro desenho, acho que fica melhor de ver, é a área aqui, ó, da espira, certo? É a área desse círculo aqui. Se eu considerar essa área, é a área no meio da bobina. E no nosso indutor, essa área aqui é a área que vai ficar no meio da bobina também. Só que para nós, a área que fica no meio da bobina, olha aqui, ó, a bobina vai vir enrolada aqui, ó. Certo? Ela cruza lá por trás e vem aqui na frente, ó. Ela vai vir enrolada aqui, certo? Então a área para nós aqui é a própria área AE, é a área do meio do núcleo, tá? Então aqui a gente já tem uma primeira relação que está mostrando a característica física para nós. Aqui está o AE, tá? Esse A é o nosso AE. Então eu posso reescrever aquela equação ali da tensão induzida numa bobina através da variação de fluxo em função da área AE, certo? Eu posso reescrever isso aqui, dizer o seguinte, que a tensão em uma bobina, que para nós é o nosso indutor, né? Ela é igual à nossa área que multiplica a derivada ou a variação da densidade de fluxo, tá? Então a gente pode reescrever a equação dessa forma, tá certo? Por que que eu estou reescrevendo? Porque eu já quero achar aqui, ó, uma relação, né? Lembrando que a nossa ideia inicial aqui é achar a relação entre as grandezas elétricas e físicas do circuito, tá? Onde a gente está interessado em achar qual que é um produto AEAW, tá? Isso aqui é as características físicas, e esse aqui são as características elétricas, né? Lembrando, características elétricas é tensão, corrente, tá? Indutância, e as características físicas é o EAW. Então aqui eu já coloquei, né, a área do meio da bobina na nossa equação. Beleza. Então eu já estou assumindo isso aqui, tá? Mas isso aqui é para uma espira, né? Isso aqui é só para uma espira. Só que a gente não vai ter uma espira no nosso indutor, a gente vai ter N espiras. Então, na real, o que a gente tem é que o VDT, ele vai ser
aquela equação ali multiplicada por N espiras, né? Para N espiras, a gente vai ter essa equação aqui, tá? Tá. E daí, olha aqui, ó. Saca só. Esse aqui é o número de espiras, tá? Número de espiras. Esse aqui é o AE, lá, a área central do nosso núcleo, e a variação de densidade de fluxo com relação à tensão na bobina. Então, a gente já está caminhando em direção a uma relação entre grandezas físicas e grandezas elétricas, tá? Beleza, a tensão eu posso utilizar ela da nossa análise que a gente já aprendeu a fazer, porque a gente já sabe simular e desenhar formas de onda. O número de espiras é o que eu quero saber, a área da perna central aí é o que eu quero saber, e isso aqui ainda eu não tenho uma relação estabelecida para essa variação de fluxo, né? Isso aí a gente não sabe direito ainda como encontrar, ou pelo menos a gente não tem um esclarecimento de qual a relação dele com as grandezas elétricas e físicas do circuito, tá? Para achar um disclaimer para isso aqui, para eu poder explicar melhor essa derivada aqui, a gente vai se valer de uma outra equação. Então a gente vai segurar essa aqui, que pela lei de Faraday a gente achou essa relação entre grandeza elétrica e grandezas físicas, mas por enquanto a gente não consegue desenvolver isso aqui. Para desenvolver isso aqui, a gente vai ir para uma segunda definição, uma segunda lei. O que essa segunda lei diz? Lei de Ampère. Ops. O que o lei de Ampère diz para nós? Vocês lembram também? Lembra não? A lei de Ampère fala para nós a relação entre a corrente que passa numa bobina, certo? E o campo elétrico, campo magnético gerado por ela, tá? O que a gente tem lá? Que num certo núcleo, tá? Num certo núcleo, que tu tiver N espiras, quando tu introduzir uma corrente, ou tu forçar uma corrente, vai existir um campo magnético nesse caminho que é o núcleo, né? Então imagina que a gente tem um núcleo, que é o nosso caso, né? A gente tem um indutor com núcleo de ferrite, um núcleo E mais especificamente. Esse núcleo ele tem um certo caminho, né? Ele tem um caminho médio aqui, ele tem um certo percurso onde as linhas de fluxo vão circular, elas vão circular aqui dentro, né? E esse caminho ele tem um certo comprimento, esse comprimento magnético aqui, ó, essa definição aqui, ó, a gente chama de LM, né? O comprimento magnético. É por onde? É o comprimento do caminho onde vão circular as linhas de fluxo, certo? E a relação entre a corrente que eu coloco nessa bobina e o campo magnético que existe nesse caminho é dado pela lei de Ampère, que significa o quê? O número de espiras, né, que multiplica a corrente, vai ser igual ao campo que multiplica o caminho magnético, tá? Beleza? Isso aí é o que Ampère fala para nós. Vocês falaram alguma coisa? Não? Certo? Então a gente tem essa equação aqui por Ampère também, certo? Lembrando que essa área aqui, ó, essa área aqui é a área do nosso núcleo, é a área AE, tá bom? E esse caminho que o núcleo tem é o comprimento magnético, é o LM. Então aqui, de novo, a gente tem outra característica física do nosso núcleo, né? Que é o caminho do núcleo. Quanto maior o núcleo, maior esse caminho, tá bom? Aqui a gente tem número de espiras, que também é uma grandeza física que a gente quer definir, e a gente tem grandeza elétrica aqui, que é a corrente. Beleza. Tranquilo. Segura essa equação aqui também, tá? Vamos dar um pause nela, porque agora a gente tem duas equações que relacionam grandezas elétricas com grandezas físicas do nosso circuito, com dimensões físicas do nosso circuito, tá? Show de bola. Como que eu relaciono as duas? Eu posso juntar as duas, eu posso relacionar as duas. Como que vocês, o que vocês conseguem identificar entre as duas equações que eu possa juntar? Então, tensão, a área da perna central, variação de densidade de fluxo.
Já por ampere, a gente tem que é número de espiras, corrente, campo, comprimento magnético, tá? Da onde que eu vou tirar a relação entre as duas equações? Quero que vocês lembrem disso aqui, ó. O H, a gente pode reescrever ele existe uma relação entre o H e a densidade de fluxo. Lembram disso? Que existe uma relação entre campo magnético e densidade de fluxo. Vocês conseguem lembrar disso? Cara, eu acho que vocês fizeram telecom, não, eletromag com o Pedra, não foi? Foi eu, né? Eu não, infelizmente. Uma pena, porque eu acho que ele teria explicado isso bem melhor, tá? Mas a Eu, ideia é a seguinte, eu quero que vocês lembrem que existe uma relação entre campo magnético e densidade de fluxo. E essa relação é dada pela curva de Hystérése para nós, tá? Que tu tem uma densidade de fluxo em função do campo magnético, tá? Lembrando, campo magnético é número de espiras vezes a corrente, tá? Claro, dividido pelo comprimento magnético, tá bom? Então aqui é como se a gente tivesse uma grandeza proporcional à corrente do indutor, e aqui a gente tem uma grandeza proporcional à tensão do indutor, tá? Esse aqui a gente viu lá pela lei de Farad, que tem relação com a tensão, e esse aqui tem relação com a corrente pela lei de Ampère, tá? A gente viu ali que tem essa relação. Então a gente pode dizer o quê? Que num núcleo magnético existe uma equação que descreve a relação entre B e H. Por que que eu estou buscando essa relação entre B e H? Porque se a gente olhar aqui, ó, deixa eu voltar, eu não frisei isso, tá? Eu não frisei isso aqui, mas te liga aqui, ó, que nessa equação aqui que eu falei, ó, tensão, grandeza elétrica, beleza. Número de espiras, dimensão física, beleza. Aí, área da perna central, área do núcleo, beleza. Isso aqui a gente não sabe, tá? Isso aqui a gente não sabe, tá? Beleza. E esse aqui também, ó, o N, beleza, é o número de espiras, I é a corrente que vem da análise, Lm, grandeza física, dimensão do núcleo. E o H aqui, de novo, a gente fica limitado nele, a gente não sabe definir isso. Mas como os dois têm relação, eu posso achar a equação que descreve os dois e eliminar os dois dessas equações, tá? O que a gente tem na real, dependendo da região que a gente está analisando da curva BH, a gente pode definir que o B é proporcional ao H, tá? Na real, tinha que ter colocado isso aqui em função do termo, né? Que o B é proporcional ao H. E essa proporcionalidade, esse mizinho aqui, é a permeabilidade magnética do meio, né? Foi definido como assim, certo? Então existe uma relação, isso aqui, ó, entre aspas, tá? Se há muito entre aspas, isso aqui é como se fosse a lei de Ohm para o magnetismo, tá? Onde a densidade de fluxo, certo? Está relacionado com a tensão, né? Lembra que ele tem uma relação com a tensão, certo? Lá pela primeira lei, né? Se eu voltar aqui, ó, tem mais, ó. Densidade de fluxo tem uma relação com a tensão, é como se fosse uma tensão, e o campo tem uma relação com a corrente, tá? Então é como se fosse uma lei de Ohm para o magnetismo, tá? A gente vê que a densidade de fluxo é proporcional ao campo magnético. Ele tem uma certa proporcionalidade. E essa proporcionalidade a gente chama de permeabilidade magnética do meio, tá? Que é esse mizinho aqui. Esse mizinho aqui, ó, depende de quem que tu vai usar. No nosso caso, a gente vai usar ferrite. As linhas de fluxo vão circular na ferrite, tudo vai acontecer dentro daquele núcleo, né? Dentro desse núcleozinho aqui de ferrite, tá? Tudo vai acontecer aqui dentro. Então, a permeabilidade magnética, o Mi que a gente vai usar, é a permeabilidade desse cara aqui, tá? Beleza, mas essa relação, ela só é válida na região linear, né? Fora da saturação. Aqui, ó, a gente já tem que essa relação não é mais linear, né? Porque o nosso núcleo saturou. Então, se a gente trabalha dentro da saturação, né? Quer dizer, fora da saturação, melhor dizendo, trabalha dentro da região linear, a gente pode dizer que essa relação aqui vai ser válida. E é isso que a gente vai assumir no nosso projeto, que o nosso núcleo nunca satura. A gente nunca vai extrapolar
a região onde BH desobedece essa regra aqui. A gente vai trabalhar sempre onde essa regra é obedecida, sempre que tu vai ter um B proporcional ao H. Bom, se a gente tem isso agora, a gente tem que B é MH, eu posso voltar lá nas minhas equações e reescrever elas, certo? De que forma? Vamos voltar aqui, ó. Eu posso escrever assim, agora eu sei o quê? Que B é igual, tudo em função do tempo que eu esqueço. B é igual a mi H. Foi o que a gente acabou de ver. Mas a gente sabe ainda o quê? Que tensão é número de espiras, área, derivada da densidade de fluxo. E ainda a gente viu, isso aqui por farad, e por ampere a gente viu que número de espiras que multiplica a corrente que passa na bobina, número de espiras que multiplica a corrente que passa na bobina, é campo, nossa, buguei, que multiplica o caminho magnético, tá? Lembra o que significa cada uma dessas equações? Caminho magnético é por onde vai circular as linhas de fluxo, né? Se a gente olhar no nosso núcleo aqui, né, no nosso núcleo, eu não sei se vocês estão vendo direitinho aí, mas é o caminho, né, onde ele vai ficar circulando aqui dentro do núcleo, beleza? H é o campo que vai ser gerado, a corrente é a corrente que eu ponho na bobina, então vai ter enrolado uma bobina, é a corrente que eu ponho na bobina, e N é o número de espiras da bobina. Mesma coisa aqui, a tensão que aparece na bobina, número de espiras da bobina e a área da perna central do núcleo, né? A área da perna central do núcleo. Beleza. Eu posso juntar essas equações através da terceira que a gente viu aqui, ó, que B é igual a μH, tá? Que vem, ó, isso aqui, claro, né? Se eu não tiver na saturação, né? Isso aqui é fora da saturação, tá? Beleza. E daí o que eu posso escrever então? Eu posso vir aqui e trabalhar nessa equação da tensão aqui, ó. Tá? Eu posso trabalhar nela, eu posso trocar o B pelo que o B é. B é μH, certo? Então eu posso reescrever esse cara aqui, ó. VDT N AE derivada no tempo μH. Tranquilos, tá? Posso tirar aquele mi para fora e eu ainda posso reescrever o que é o H pela lei de Ampère, tá? Pela lei de Ampère eu posso reescrever o que é o H. H é igual ao número de espiras, que multiplica a corrente da bobina, dividido pelo caminho do núcleo, tá? Então eu posso reescrever essa tensão aqui, ó, né? Vou botar embaixo para ficar bonitinho. V de t vai ser o quê? N, que multiplica a E, que multiplica mi, que multiplica a derivada do H. Só que o que é o H? É toda aquela galera ali. N e caminho magnético, tá? Eu posso puxar essas constantes para fora, né? Que é o número e o caminho. Então eu vou reescrever aqui, ó, que V de t é igual. Esse N com esse N fica N ao quadrado, que multiplica a área da perna central, que multiplica a permeabilidade do material magnético que eu estiver utilizando, dividido pelo caminho magnético do material que eu estiver utilizando, que multiplica a derivada no tempo da corrente. Tá. Cheguei nessa equação aqui, ó. Te liga o quê? O que a gente tem nessa equação aqui, ó? Grandeza elétrica vem da análise de circuitos. Análise do nosso conversor, que a gente já sabe fazer. N, número de espiras, é o que eu quero saber. AE, característica do núcleo, que eu quero definir. Permeabilidade, depende do material do núcleo que eu defino. Comprimento magnético, depende do tamanho do núcleo. E a corrente, vem da análise. Então, olha que nessa relação aqui, eu associei grandezas elétricas com grandezas físicas do meu núcleo, tá bom? Entendido? Conseguiram ver isso? Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já tinham feito essa dedução antes? Já tinham feito essa dedução antes? Se eu fiz, eu não lembro, professor. Lembra que a gente está falando o seguinte.
que a gente está conversando sobre relação de tensão, tudo isso, todo esse papo que a gente está fazendo aqui é numa bobina, num núcleo. Tudo isso que a gente está falando é numa bobina, num núcleo. A gente está falando nessa ideia aqui, ó. A gente tá, todas essas equações é a tensão e corrente, tensão, ó, é a tensão, a corrente nessa bobina aqui. Essa tensão que aparece aqui, ó, V, ó, deixa eu escrever melhor. Essa tensãozinha V que aparece na bobina, lembra, isso aqui é nosso indutor. Ah, isso aqui é nosso indutor. Essa tensão que aparece na bobina, ela é proporcional à variação daquela corrente, beleza? Certo? E ainda depende das características físicas do núcleo, que é o Lm e o Ae, tá bom? Então, o que a gente encontrou ali na real? Aquela equação que a gente encontrou, essa equação aqui, ó, ela é a relação de tensão e corrente no indutor, né? Se eu posso redesenhar esse meu circuito aqui, ó, esse meu carinha aqui, a gente vinha desenhando ele só assim, certo? VDT e o IDT aqui, ó. Ele era assim para nós antes, agora ele é isso aqui, porque a gente quer considerar as partes físicas. Beleza, a gente viu que obedece essa relação nesse carinha aqui, ó, tensão e corrente, tá? Só que daí me diz uma coisa, isso aqui, ó, é a relação de tensão e corrente na nossa bobina que está num núcleo. A nossa bobina tem N espiras e o nosso núcleo tem um AE bem definido, a permeabilidade dele e o comprimento dele, né? Então isso aqui é a nossa bobina. Isso aqui é a relação entre tensão e corrente na nossa bobina. Só que a nossa bobina é um indutor, concorda? A nossa bobina é um indutor, a gente chama ele de indutor. Então isso aqui, ó, é relação de tensão e corrente num indutor. E daí me diz uma coisa, agora apelando lá para os teus conhecimentos de circuitos, né? E a gente usou esse conhecimento já também. Como que eu escrevo relação entre tensão e corrente num indutor? Se a gente pensar só nesse circuitinho verde aqui, como que eu escrevo relação de tensão e corrente nele? Não é a indutância que multiplica a derivada da corrente no tempo? Não é isso? É isso aqui, né? Lá de circuitos a gente sabe que é isso aqui. Então, se vocês olharem, dá um bizu aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. V é proporcional à variação da corrente. V é proporcional à variação da corrente. Então, a indutância que a gente tem, na real, ela é isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa indutância. Então, eu posso reescrever e dizer que indutância é igual ao número de espiras ao quadrado da bobina, que multiplica a área central do meu núcleo, que multiplica a permeabilidade do núcleo, dividido pelo caminho magnético do núcleo. Tá? Então, aqui tu tem uma relação direta, ó, entre grandezas do núcleo, que é o tamanho do núcleo, o material que o núcleo é feito, esse mizinho aqui depende do material do núcleo, e o comprimento magnético, que também depende do tamanho do núcleo, e da bobina que eu estou colocando nesse núcleo. Então, aqui eu tenho a relação entre indutor, né, o valor da indutância, porque a indutância tu já sabe calcular, né? Essa indutância aqui a gente já aprendeu a calcular, então esse valor a gente já tem. Então, a partir desse valor aqui, a gente vai encontrar relação para os outros elementos, que são elementos físicos, que é o número de espiras, o AE, o LM, certo? E o Mi depende de qual núcleo tu vai usar. Tu vai usar ferrite, então tu vai ter um núcleo bem definido, um Mi bem definido. Tu vai usar material amorfo, é outro Mi, tá bom? Entendido o que a gente conversou até aqui? Vocês conseguiram acompanhar isso aí? Muita loucura? Tipo, o que Legal. eu... Ah, Hã? Sim, lembrar um pouco. não? Deu para relembrar um pouco, foi bom. Bom. Claro, assim, ó, essa dedução em si, tá, não é o que é importante que vocês saibam de cabeça, tá? Mas é importante que vocês se liguem da onde que veio essa definição em vermelho aqui, ó, tá? Da onde que veio a definição de indutância. Indutância é a proporcionalidade entre a variação de corrente e tensão no indutor. Mas por que que acontece essa proporcionalidade? Daí vem das equações de Faraday e
de ampere, tá? De Faraday de ampere, beleza? E a indutância, ela é essa característica aqui, ó. A gente achou uma relação entre indutor, que é uma grandeza que a gente já sabe calcular, o valor do L, esse valor do L aqui a gente já sabe calcular, e agora a gente quer definir número de espiras, qual que é o AE a W do nosso núcleo, tá? Beleza, então agora a gente vai expandir um pouquinho mais isso aqui, tá bom? Vamos expandir um pouquinho mais isso aqui. Se eu tenho essa equação aqui, ó, se eu tenho essa equação aqui que relaciona a indutância com algumas características físicas e o AE do núcleo, lembra que o nosso grande objetivo é encontrar o produto AE/AW para poder consultar aquela tabela que define o núcleo. Então, aqui essa equação ele tem o AE. Então, a gente vai achar qual que é o valor desse AE aqui em função dessa equação. E como que a gente faz isso, tá? A gente volta naquela definição de ampere, tá? O que ampere disse para nós? Que N, que é o número de espiras, que multiplica a corrente na bobina, vai ser igual ao H dessa minha bobina, que multiplica o comprimento magnético do núcleo, tá? Beleza. E daí o que a gente vai fazer? Reescrever aqui. Ah, na real a gente sabe o que ainda? Que B é igual a μH, tá? Função do tempo. Beleza. Tá? Sem galho. O que a gente vai trocar? Vamos trocar ali. Então, N, que multiplica I, vai ser igual a B dividido pela permeabilidade do núcleo, que multiplica o comprimento do núcleo. Tá? Até aí sem galho, tá? Tranquilo. Mas por que eu quero caminhar aqui? Tá? Por que eu estou vindo para esse caminho? Porque o nosso conversor, as nossas aplicações em específico, ela tem um formato de onda decorrente, né? Lembrando que essa forma de onda aqui, ó, é a corrente no nosso núcleo. Então, a gente sabe, a corrente na nossa bobina. A gente sabe o quê? Que as nossas correntes, né, as correntes dos nossos circuitos, elas têm um padrão bem clássico, né? Ou um padrão bem definido, que é, ou ela é triangular, assim, no caso do DCM, ou ela é mais trapezoidal, né? Esse valor não é zero. Mas ele tem esse shape aqui, né? Ele tem um shape triangular. E o que a gente sabe no formato dessa corrente aí? Que vai chegar um instante que essa corrente vai determinar um valor de pico de corrente, tá? A gente vai ter sempre um valor de pico de corrente. Então, eu posso definir aqui, ó, vou botar desse lado, IL, vou chamar de máximo, tá? Ela vai ter um valor máximo de corrente, o IL máximo. E a gente já sabe calcular esse IL máximo para cada um dos nossos conversores. A gente já tem essa capacidade, né? Para cada um dos conversores, a gente sabe qual é o valor máximo de corrente que vai circular no indutor. Ou seja, a gente já sabe qual é o valor máximo de corrente que vai fluir na bobina do indutor. Beleza. Eu sei isso, tá? Mas por que isso é importante? Porque isso é importante pelo seguinte motivo. Deixa eu voltar aqui no gráfico da esterese, na relação BH, que diz o seguinte, que em um certo, ó, o H tá aqui, ó, HNI por L. Então, se eu tiver no valor de pico da corrente, se eu tiver no meu I máximo, por exemplo, digamos que o meu I máximo é aqui, ó, tá? Deixa eu botar maior. Digamos que o meu I máximo deu naquele ponto ali, ó, I max vezes N dividido por LM, isso vai implicar num valor de B máximo também, né? Quando eu tiver um pico de corrente, esse pico de corrente vai induzir uma densidade de fluxo máxima, né? E o que a gente tem que garantir? A gente tem que garantir que esse valor de pico aqui, ó, que esse B máximo induzido por essa corrente seja menor que o B de saturação. Eu tenho que garantir que o meu indutor não vai entrar na região de saturação. Então eu tenho que dizer o seguinte, que quando eu tiver na corrente máxima, eu vou definir um B máximo menor que o B de saturação. Eu vou definir esse B menor que o B de saturação, tá? Por que isso? Para não saturar o meu núcleo, certo? Então, no momento que eu vier aqui dizer o seguinte, ó, então se eu tiver no pico de corrente, eu vou ter o seguinte caso, IL máximo
que multiplica, igual, né? O meu B máximo por mi LM. Só que esse I máximo aqui, ó, isso aqui, ele vem da análise elétrica. E isso aqui, ó, o B máximo é tu que define. Tu vai definir um B máximo menor que o B de saturação. Ah, e como é que eu sei o B de saturação? Bom, cada núcleo, cada fabricante tem o seu B de saturação. Ou melhor, cada fabricante não, cada tecnologia. A ferrite vai ter um valor de saturação. O ferro-silício vai ter outro valor de saturação, certo? Então, o que a gente vai fazer? Ah, eu vou trabalhar com ferrite, então eu vou olhar quanto que é o B de saturação da ferrite. E vou definir um B máximo menor que esse valor. Então, isso aqui é tu que diz. Esse B máximo é tu que define. É um B máximo menor que o B de saturação. Esse I a gente tira da análise elétrica, né? A gente, para cada conversor, a gente já sabe a potência, sabe as correntes, então isso aqui vem do conversor. Através dessa definição, eu posso, então, reescrever a minha equação aqui, ó. Eu posso reescrever a minha equação isolando o Lm. O caminho magnético do meu núcleo, então, vai ser o número de espiras, que eu ainda não sei, e L máximo, que vem da análise elétrica, B máximo, que tu define menor que o B de saturação, e aqui ainda tem o mizinho, né? Esqueci do mi aqui, vai passar multiplicando. Tá? Esse aqui é a equação, esse aqui é um mi, tá? Mi. Tá? Essa é a equação do caminho magnético. Mas por que que eu estou indo para a equação do caminho magnético? Se a gente olhar aqui nessa equação da indutância, eu vou reescrever ela aqui de novo, ó. A equação da indutância é o número de espiras ao quadrado, que multiplica, esqueci, a mi sobre Lm. Beleza? Agora eu vou pegar esse Lm que a gente acabou de deduzir para o valor de pico aqui, ó. A gente acabou de deduzir ele para o valor de pico e vou jogar lá naquela equação. E daí o que que a gente fica? Vou até trocar de cor aqui, ó. A gente fica com L igual N ao quadrado, AE, mi, e onde tinha Lm eu vou escrever o que que é o Lm. N, IL máximo, mi, B máximo. Ah, claro, daí esse quadrado aqui vai dar um chaplau com um chaplau aqui embaixo, esse mi jablau aqui, e daí a gente fica que o valor da indutância agora é igual a AE, que multiplica N, dividido por IL máximo, que multiplica B máximo. Tá? Tranquilo isso aqui? Beleza? E daí olha aqui, ó, o L vem lá do teu projeto, tu já sabe o valor da indutância. IL máximo vem da análise de circuitos, né? Vem lá da análise do nosso conversor. B máximo, tu vai definir menor que o B de saturação, que depende de qual tecnologia de núcleo tu vai usar. Então, eu posso reescrever essa equação aqui, ó, em função do que eu quero saber, que é o AE. AE fica L, que multiplica IL máximo, dividido por N, B max. Tá. Deixa eu segurar essa equação aqui agora. Então, aqui a gente achou uma equação para o valor AE. Lembrando que a gente quer achar o produto AE-AW. Esse aqui é o AE. Esse aqui é o AE. O AE é o quê? É a área da perna central do nosso núcleo, do nosso indutor, tá? Ele depende do quê? Depende do valor da indutância, depende do valor de pico de corrente que vai ter no indutor, depende do número de espiras e depende do B de saturação do teu núcleo, tá? Então ele depende das características elétricas e das características magnéticas do teu núcleo, tá? Aqui a gente deduziu o AE, tá? A gente quer achar o produto AE-AW. Então agora o próximo passo é encontrar o AW, tá?
O AE veio lá da equação da indutância, tá? O AE, que é a dimensão do núcleo, né, onde vai passar o fluxo, ele está relacionado à saturação do núcleo, ele está relacionado à corrente que vai passar na bobina, porque isso vai induzir um fluxo e assim vai por diante, tá bom? Mais ou menos? Mais ou menos. Então é o seguinte, ó, o AE é o que tu quer calcular, isso aqui é o que tu quer. O AE é o que tu quer calcular. O L tu sabe. O I máximo tu sabe. O B max tu sabe. Tu não sabe o N ainda, tá? Então, segura essa equação aqui, tem duas coisas que tu não sabe. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é o AW. Com o que está relacionado o nosso AW, tá? O AW, como eu mostrei antes para vocês, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui de núcleo, ó. Por exemplo, isso aqui é um núcleo E visto de frente, tá? Visto de frente, a gente tem um núcleo mais ou menos assim, né? Claro, aqui eles são separadinhos e tal, né? O núcleo E de cima e o núcleo E de baixo, tá? Então a gente tem isso aqui, tá? Esse aqui é o nosso carretel visto, o carretel não, é o núcleo visto de frente, né? Então o que a gente tinha aqui antes, tá? Que as imagens estavam mostrando para nós, é um núcleo visto de frente. O AW é a janela, é a área da janela do nosso núcleo, é essa área aqui, ó. Vista de frente assim, é essa área. Isso aqui é o nosso AW. Por que que esse valor é importante? Porque esse AW é a área que a gente tem para colocar a bobina. A bobina vai cruzar aqui. Então, esse AW limita ou define o tamanho da nossa bobina. Ele está relacionado com a bobina. Tá? Se eu tiver que colocar muitas espiras, pode ser que não caiba no AW. Ou eu posso definir erroneamente um AW muito grande para a bobina que eu quero. Então, o AW está diretamente relacionado com a bobina. Tá? Se eu der um zoom assim, ó, pensar mais ou menos na janela, né? Se eu pegar esse AW aqui, ele vai ser algo mais ou menos assim, ó. Se eu puxar ele aqui, ó, a gente vai ter o nosso AW aqui, ó. Se a gente enrolar um indutor, tá? Se eu pego um indutor enroladinho, né? Por exemplo, esse que está aqui, ó. Se eu pego esse indutor aqui que está enroladinho já, e eu fizer um corte de seção transversal nesse indutor, o que a gente vai ver na janela é as bobinas aqui, né? São as espiras, né? Aí entrando um lado e saindo do outro. Essas bolinhas que eu estou fazendo aqui, ó, é o corte do condutor, né? Imagina, cada bolinha dessa é uma espira que tu deu aqui em volta do teu núcleo, né? Ele sai lá, vem aqui, enrola lá, tá? Ele tá fazendo isso aqui, ó, tá? Então, cada bolinha dessas aqui, ó, é o corte de seção transversal do teu condutor. Cada bolinha dessas é uma espira, tá? Que entrou numa janela e saiu na outra. Tá entendendo mais ou menos isso? Tá entendendo? Aqui são o fio enrolado, certo? É o fio entrando aqui, por exemplo, na janela, tá bom? Então, o que que é o nosso AW limita? Limita o número de espiras que eu vou ter aqui dentro da janela. Ou ainda, né, a espessura desses fios. O AW está diretamente relacionado à área que eu preciso para comportar a bobina do meu indutor. Minha bobina vai ter um certo número de espiras com um certo fio. Eu preciso que o AW do meu núcleo suporte essa bobina. Tá entendendo mais ou menos? A área AW está relacionado com o tamanho da bobina. O meu AW tem que sempre suportar a área da bobina. E a área da bobina, né, a área de seção transversal da bobina aqui, na real, é a área dos meus fios de cobre. Concordam? É a área desse fio aqui, mais a área desse fio aqui, mais a área desse fio aqui, mais a área somatório da área de cada um dos fios tem que caber dentro da janela. Né? Então aqui, isso aqui, ó, eu só esqueci de colocar aqui, ó, a área da janela. Essa área da janela, ela tem que ser maior que a área total de cobre que eu preciso colocar nela, certo? Ela tem que suportar todas as bobinas dentro dela. Então, a minha janela, a W, ela tem que ser maior que a área total de cobre que eu preciso colocar dentro dela.
Vocês enxergam isso? Conseguem enxergar que a área da janela do núcleo, tá? Essa área aqui, essa área da janela do núcleo, ela tem que comportar as minhas bobinas, tá? Ela tem que comportar as espiras. Então, a área total de seção transversal dos fios tem que ser menor que a área da janela. Não sei se fica claro isso para vocês, tá? A área da janela, que é o AW, tem que ser maior que a área de total de cobre que eu preciso para o meu núcleo, para a minha bobina, tá? E como que eu calculo essa área total aqui? Essa área total é a área de cada espira, né, a área de seção transversal do fio, que multiplica o número de espiras. Concorda? Então, essa área AW tem que ser maior que a área de uma espira, que multiplica quantas espiras tem na nossa bobina. Não sabemos quanto que é essa espira aqui ainda, tá? Mas eu sei que o número de espiras vezes a área de seção transversal de uma bobina tem que caber dentro da janela. É isso que essa equação está dizendo, tá? Tranquilo? Sim? Não? Nenhuma dúvida. Tá bom, então. E como que eu sei a área de uma espira? A área de uma espira é a espessura do condutor para circular aquela corrente que a gente vai ter que passar na bobina, né? Então, tu vai ter uma bobina, né? Então, uma bobina, digamos que ela seja assim, sei lá. Tá? Vamos ver se eu consigo desenhar uma bobina aqui, ó. Como é que ficaria? Não consigo. Não consegue, né, Moisés? É, mais ou menos isso aqui? Nossa, eu desenho muito, hein? Então, tu tem a bobina, condutor, certo? A área do condutor, isso aqui é a área de um fio, certo? Essa aqui é a área de um fio. A área de uma espira, tá? Então, a gente faltou um. A área de uma espira, tá? Essa é a área de uma bolinha dessas aqui, ó. Só que tu vai dar N espiras. Então, a área de N espiras tem que caber dentro da janela. E como que eu defino a área da espira? Como que eu defino a área do fio que vai circular? Como que eu sei isso? O que que vocês acham? Eu acho que vocês já viram em instalações algo semelhante a isso, não viram? Vocês não calculam a bitola do condutor lá em instalações? Quer dizer, quem já fez instalações, né? E como que vocês definem, então? Como que é definida a área ou a bitola do fio que vai circular, que vai ser necessário? Em função do que é definida essa área? Isso depende da corrente que passa nele, né? Então aqui vai passar uma corrente, a nossa corrente do indutor no tempo, tá? É a nossa corrente do indutor vai circular nessa bobina e como a gente define a área que essa bobina precisa ter em função dessa corrente, tá? Em função dessa corrente aqui. Então, essa área aqui, ela depende da corrente. Mas qual valor de corrente eu vou pegar? Eu vou pegar o valor de pico? Eu vou pegar o valor médio? Qual o valor de corrente que eu uso para definir a espessura do fio? Lembra? Isso, RMS. Então, como é que eu calculo a área de uma espira? Eu calculo pela corrente RMS que passa nele. Então, eu vou botar assim, ó, ILRMS. Depende da corrente que passa por ele e de quanta corrente ele suporta. Quanta corrente o fio suporta. É esse J aqui, ó. Esse J é a densidade de corrente. Deixa eu botar nome aos bois aqui, ó. Esse J aqui, ó, é a chamada densidade de corrente. Densidade de corrente. O que é isso aqui? Isso aqui, cada fabricante de fio
vai ter dizer qual é a densidade decorrente, vai ter dizer quantos amperes o fio dele suporta. Suporta até que o verniz derreta, basicamente é isso. O fio vai passar uma corrente nele, esse fio vai esquentar, e ele diz o seguinte, não, a gente diz que até tantos amperes que passe no fio, esse fio não vai, né, degradar o verniz isolante. Então, o fabricante vai dizer esse J para nós. E em função desse J aqui, a gente define a área de uma espira. A área que a espira tem que ter, que é a corrente que vai passar nela, dividido por quanto que ela aguenta, tá? Isso aqui vezes N, tá? Vezes o número de espiras. Isso aqui vai te dar a área que a minha janela tem que ter. Esse AW aqui, ó, é a área que ele tem que ter, que é o quê? A área de cada fio que vai passar nele, multiplicado por quantos fios passam, tá? É isso que essa equação aqui está dizendo, tá bom? Está dizendo que a área da janela tem que ser maior do que a área mínima que eu preciso para trabalhar. Beleza. Até aí tudo bem, tá? Isso aqui é um valor dado pelo fabricante, a gente já vai conversar sobre valores típicos. E agora uma pergunta para vocês. Eu estou dizendo que o AW ele tem que ser maior que essa igualdade aqui. Ele tem que ser maior que a corrente RMS do indutor, que multiplica o número de espiras dividido por quanta corrente o fio aguenta. Tem que ser maior. Mas o quanto maior tem que ser? Quanto vocês acham que tem que ser maior? A área tem que ser maior. Por que que tem que ser maior? Ó? Se tu pensar aqui comigo, ó, por que que a área da janela tem que ser maior? Porque quando tu põe a bobina ali, tu não está usando 100% da área. Primeiro, tu não está usando 100% da área porque os fios são redondos, né? O fio é redondo, então tu nunca vai ocupar uma área 100%. Vai ficar, deixa eu fazer maior isso aqui, ó. Se tu tem que, o fio é redondo, quando tu olhar a área, vai sobrar espaços aqui que tu não está usando, ó, espaços que tu não está ocupando. Então, até por aí, tu já está dizendo, ó, a área que eu vou usar efetivamente é menor, é maior que a área que eu preciso, certo? Então, tem que ser maior. Mas o quanto maior? Maior o suficiente para ocupar isso aqui. O maior, porque tu não é um enrolador perfeito, tu não vai conseguir colocar bobina em cima de bobina, tu vai enrolar tudo torto, igual tua cara, certo? Então isso aí já tem que ser maior a área da janela para suportar a tua ineficiência em enrolar uma bobina. E ainda, tu tem que colocar o carretel dentro dessa área, não esquece, né? Aqui dentro dessa área ainda vai ter o carretel. Então vai morrer um pouco da área aqui só pro carretel já também. O quanto vocês acham, em função dessas características aí, que dentro da área tem que caber o carretel, tu vai enrolar mal, o fio é redondo, quanto a mais que a área tem que ser para que ele suporte a bobina com completo? O que vocês acham? AW tem que ser quantas vezes maior que essa área mínima aqui? Só caso vocês tenham um chute aí. Eu já vou dizer o valor para vocês. Nenhum chute. A gente diz o quê? Que a área tem que ser, no mínimo, a área da janela, a área do núcleo, né, o AW, que é a área que existe aqui no núcleo, ela tem que ser, no mínimo, o dobro dessa área aqui. O dobro da área de cobre. E como é que a gente escreve isso? A gente escreve da seguinte forma: ILRMS dividido por Jmax, que multiplica o número de espiras, que multiplica 1 sobre K. Vamos falar um pouquinho sobre esse K aqui. Esse K aqui é chamado fator de ocupação. Fator de ocupação diz o seguinte: o quão bom tu é em enrolar um núcleo, ou o quanto que tu consegue otimizar da área da janela. Se tu conseguir usar 100% da área da janela, que é ineficiente, né? Que é ineficiente não, que é impraticável, tu nunca vai usar 100% da área da janela, tu teria um K igual a 1.
Mas se tu é muito ruim em enrolar indutor, se tu tem muita desvantagem, às vezes acontece o quê? De uma camada para outra, tu ainda tem que colocar isolante, porque a tensão é muito alta. Tu vai ocupar muito o núcleo com coisas que não é cobre. Então, o teu fator de ocupação começa a diminuir. Começa a diminuir, começa a diminuir. E o valor típico para esse fator de ocupação é de 0,5, tá? Esse é um valor típico para fator de ocupação. Então, a gente calcula o AW em função do quê? Da área mínima que ele precisa para suportar toda a bobina, que a gente calculou dessa forma aqui, que é a área de um fio que multiplica quantos fios são, e ainda multiplicado pelo fator de ocupação. Se tu enrolar um indutor igual à tua cara, esse fator de ocupação tem que ser 0,1, tá? Mais ou menos. Tá? Tem que ser muito baixo esse valor se tu é muito ruim em enrolar. Mas se tu é um cara que enrola bem, que vai ocupar a área da janela de uma maneira eficiente, daí esse K aqui geralmente 0,5, tá? 0,5 é um valor típico para esse K aqui. Tá, beleza. Mas por que que eu falei tudo isso? Porque daí eu já tinha achado antes uma relação para o AE, tá? Agora eu achei uma relação para o AW, ó. Te liga que o AW depende do valor RMS de corrente, que vem lá da análise do circuito, depende do Jmax, que depende de qual fio tu vai usar, tá? Então é uma característica que tu define qual fio tu vai usar. Depende do quão bom tu vai ser em implementar esse indutor, que é o K, e depende do número de espiras. Então a gente tem uma equação para o AE, que foi a última coisa que a gente achou aqui, ó. Tem uma equação para o AE e tem uma equação para o AW. Lembrando que a gente tem que achar o produto AE-AW para consultar aquela tabela. Então agora eu faço o produto dos dois. Eu junto essas duas equações e calculo o AE-AW. Né? O AE a gente já viu. Deixa eu escrever com outra cor. O AE a gente já viu que é L. Esqueci. Aqui. E L max dividido por B multiplica o número de espiras. Isso aqui é o AE. O AW a gente acabou de calcular, que é corrente no indutor RMS dividido pela corrente que o fio aguenta, multiplicado número de espiras, multiplicado pelo fator de ocupação. Tá? Se eu multiplicar esses dois aqui, eu vou chegar no produto AE-AW. Então, eu vou colocar aqui, ó, AE-AW vai ser igual L e L max sobre B max N, que multiplica I L RMS J max, que multiplica N, que multiplica 1 sobre K. Ou seja, AEAW, aqui ó, chablau, chablau, eu vou ter que o AEAW é L, IL max, IL RMS, B max, J max. E daí te liga aqui, ó. Te liga aqui, ó. Vamos lá, vamos conversar sobre isso aqui. Essa equação aqui é muito importante. A EAW, que é o valor que a gente vai consultar naquela tabelinha, a primeira tabelinha que eu mostrei lá para vocês, que ele vai definir para nós qual o tamanho de núcleo que a gente vai usar, ele depende do quê? Da indutância, que vem do nosso projeto, que a gente já sabe fazer. Depende da corrente máxima no indutor, que a gente já sabe calcular também. Depende da corrente RMS do indutor, que também já sabemos calcular, porque a gente sabe calcular essas duas correntes aqui, porque a gente tem a forma de onda do indutor. Basta eu aplicar na definição de cada uma delas. Depende do Bmax, que é característica da tecnologia que tu vai usar no teu núcleo, tá? Se tu vai usar ferrite, se tu vai usar ferro-silício, dali que tu vai tirar esse Bmax, vem da tecnologia. Jmax depende do fio que tu vai usar, né? Qual o fio que tu vai usar, qual fabricante tu vai usar de fio, é a corrente máxima que aquele condutor suporta, densidade máxima de corrente, né? E depende do K, que é uma característica, uma não idealidade na hora de implementar o teu núcleo, na hora de implementar o teu indutor.
Aqui ainda a gente tem a seguinte coisa, ó. Esse Bmax, que é a densidade máxima de fluxo, ela vai ter que ser sempre menor que a densidade de saturação, tá? Que é a densidade de fluxo de saturação. E um valor típico disso aqui é de 0,3 Tesla até um 0,35 Tesla, tá? Isso aqui para ferrite, que é o material que a gente vai usar. Ah, vai mudar o material, vai usar outro material que não é ferrite, vai usar um material amorfo, por exemplo, para ferrite, tá? Que é um material daquele núcleo, que é aquela cerâmica na base de pó de ferro. A gente usa basicamente esse valor aqui. Jmax, um valor típico de Jmax é de 300 ampere por centímetro quadrado até uns 400, 450, quem sabe? 450 ampere por centímetro quadrado. Isso são valores típicos, tá? E, e da onde que vem, quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar o outro, né? Então, por exemplo, se tu quer ser mais otimista, né? Tu diz assim, não, meu circuito nunca vai esquentar tanto, o meu fio vai aguentar, né? Vamos dizer, vai aguentar. Então, eu posso usar uma densidade de corrente maior. Mas tu diz assim, não, eu quero ser conservador, né? Eu quero garantir, eu quero quase sobredimensionar o meu circuito para garantir que ele funcione eletricamente, eu não preciso me preocupar com o aquecimento do circuito. Ah, então tu usa uma densidade de corrente mais conservadora, tu usa 300 aqui de densidade de corrente, tá? Isso vai resultar num fio mais espesso, mas tu vai garantir que ele não vai esquentar, por exemplo, que não vai danificar o verniz que isola o fio, tá? Então, isso aqui são valores típicos, né? Ah, e do K, eu falei, né? Um valor típico para o K é 0,5, tá? É um valor bom de a gente aproximar, 0,5. Tá? Nunca muito maior que isso. Se tu for enrolar bem, 0,6 por aí, 0,7 no máximo, tá? Beleza. Outra coisa, essa equação aqui te resulta um valor em metros na quarta, tá? Ela te resulta um valor de metros na quarta. Se tu entrar com o indutor em henries, ele tem que estar aqui em henries, a corrente em amperes. Isso aqui é importante, tá? Porque senão dá muito problema de casa decimal depois. Aqui em amperes. Esse cara aqui tem que estar em Tesla. É isso? É. E esse aqui, ó, tem que estar em ampere por metro quadrado. Certo? E esse aqui é adimensional. Aqui ele está em ampere por centímetro quadrado, tá? Então, tu tem que converter isso aqui para poder botar ele aqui dentro dessa equação, tá? Isso é muito importante, tá? Isso aqui é uma fonte de muito erro, tá? Tem que se ligar nas unidades, tá bom? Beleza, então eu achei agora, ó, a equação para o AEAW. Essa equação aqui é a equação do AEAW, tá bom? O que que eu faço com essa equação? Eu calculo o valor do produto AEAW. Eu entro com os parâmetros aqui e calculo o valor do AEAW, tá? Como eu falei para vocês, esses três de cima a gente tira da análise de circuito, projeto e análise de circuito, e esses de baixo em função da tecnologia que tu vai usar, tá? Então esses são os valores típicos que a gente usa. Calculei o AEAW, vou lá na tabelinha. Essa aqui é aquela tabelinha que eu tinha olhado, ó. Então tu vai vir aqui, ó, e vai consultar na última coluna da tabela, ó. Vai achar o AEAW que satisfaz o teu circuito, que satisfaz o teu projeto, tá? Só te liga um negócio aqui, ó. Esse AEAW está em centímetros na quarta, tá? Para te fazer a conversão, vou botar aqui, ó, porque a nossa equação anterior ela vem em metros na quarta, né? Então, AEAW em centímetros na quarta, ela vai ser igual ao AEAW em metros na quarta, que multiplica 10 na 8, tá? Por que isso aqui, ó? Porque a tabela tá dando em centímetros na quarta, tá? Mas a nossa equação retorna um valor em metros na quarta. Então, tu vai ter que fazer essa conversão para poder consultar a tabela aqui, tá certo? Beleza, consultei a tabela, achei o núcleo que me satisfaça. Digamos que o meu AEAW deu 1, né? Supondo, AEAW deu 1, tá? Deu 1 centímetro na quarta, tá? Então, eu vou vir aqui, o que satisfaz, o primeiro que satisfaz é o 3014, então eu vou usar o núcleo E3014. Definir, vai ser o 3014, que é esse aqui que eu estava mostrando para vocês. Bom, já sei o núcleo, é a primeira coisa que eu tenho que definir.
o núcleo. Definir o núcleo, o que eu vou fazer? Eu vou escrever, vou dizer assim, ó, bom, vou usar o E3014, então vou usar o E3014, tá? Se eu vou usar o E3014, eu extraio da tabela qual que é o valor do AE para o 3014 e qual que é o valor do AW para o 3014. Por isso que ele tem essas outras colunas aqui, ó. A primeira que é o AE e a segunda que é o AW. Tu sempre vai ter isso aqui, tá? Tu sempre vai ter, no mínimo, o AEAW e o AE e o AW separados. Então, tu definiu o valor do AE e tu definiu o valor do AW. Então, pro 3014, o AE vale 1.2 e o AW 0,85. Então, AE 1,20 centímetros quadrados e o AW 0,85 centímetros quadrados. Por que tu vai extrair esses valores aqui? Porque tu precisa definir outras coisas nesse núcleo, que é, além do núcleo, tu tem que definir número de espiras e bitola do fio, tá? Núcleo a gente já definiu, que é só resolver essa equação aqui, consulta a tabela, definiu o núcleo, já sabe o núcleo. Falta eu definir número de espiras. Como que eu defino número de espiras? Número de espiras vai vindo uma equação que a gente já sabe, que é o seguinte, né? Número de espiras, deixa eu botar aqui, é o N. Como é que eu calculo o N? Se a gente voltar 2 equações atrás, ó, olha aqui, ó, a gente tem essa equação aqui, ó. Sendo que o L a gente já sabia, o IL máximo a gente já sabia, B máximo a gente já definiu e a gente não sabia o N. E a gente não sabia o AE. Agora a gente sabe o AE, porque a gente escolheu o núcleo, né? Tu calculou o AEW, olhou a tabela, escolheu o núcleo. Para esse núcleo, ele tem um AE e ele tem um AW. Então agora eu sei o valor do AE. Então basta eu isolar aqui, né? Eu sei que AE é igual a L, meu Deus, tá difícil. IL max sobre B max que multiplica N. Então, dessa equação aqui, eu acho que o número de espiras da minha bobina vai ser L e N max sobre o B max, que multiplica a E, tá bom? Então, aqui eu tiro o valor o número de espiras que a minha bobina tem que ter. Daqui eu tiro o número de espiras que a minha bobina tem que ter, tá? Isso aqui vai te retornar um número em espiras, tá? É um valor adimensional, que é espiras. Só que para ele te retornar esse valor aqui em espiras, o AE tem que estar em metros no quadrado e o B tem que estar em Tesla. O L tem que estar em henries e o I tem que estar em amperes. Tá bom? Daí ele vai te dar um número de espiras. Aí tu calculou o número de espiras e abraço. Agora tu já sabe o núcleo, como calcula, que é resolver a equação do AEAW. Resolveu a equação do AEAW, olhou na tabela, escolheu o núcleo. Escolheu o núcleo, tu consegue saber o AE daquele núcleo. Então tu calcula o número de espiras que tu precisa nesse núcleo. O que falta? Falta eu saber agora qual condutor eu vou usar. Qual a espessura, qual a grossura do fio que eu vou usar. Dizer isso significa eu definir qual que é o valor aí, qual que é o valor AWG do meu condutor. Tá? Qual que é o valor AWG do meu condutor? Ninguém fala nada? Tá. Então, assim, ó, a gente define, eu não me lembro se lá em instalações vocês não falam em AWG, né? Vocês falam em milímetros. É isso, né? Eu não lembro. Aqui a gente define por AWG, tá? Quanto maior o número do AWG, ó, tu tem AWG 10, tu tem menores também, tá? Mas tu tem AWG 10, significa que o fio é muito grosso e tem uma área de seção transversal muito grande. Se tu tem AWGs, até o 41 tem nessa tabela que eu botei aqui para vocês, ó. AWG 41 é um fiozinho de cabelo, né? Mais fino que um fio de cabelo. É muito fino o AWG. Quanto maior o AWG, mais
fino vai ser o fio, tá? Então a gente está interessado agora em definir qual que é o AWG que a gente vai utilizar para os nossos condutores. Eu vou usar um fio mais grosso ou vou usar um fio mais fino? E daí, como o Pedro falou antes, a definição da espessura desse fio, ele vem da corrente que passa no fio. Então, dependendo da corrente que vai passar no nosso indutor, a gente vai precisar usar um fio mais grosso ou pode usar um fio mais fino. E a gente tem que definir isso. Qual que é a espessura do fio? Qual que é o AWG que a gente vai usar? Para definir isso, a gente vai consultar a nossa tabela e vai olhar qual que é a área de cobre necessária, qual que é a área de cobre necessária para o nosso conversor. Essa área de cobre aqui, S, né, uma área S, ela tem que ser maior que a área que a gente precisa, né? Tu tem que usar um fio igual ou maior, tu não pode usar um fio mais fino do que aquele que tu precisa, tá? E essa definição vem lá da definição que a gente viu pela densidade de corrente, tá? A gente vai calcular uma coisa chamada S mínimo, tá? Esse S mínimo é a área mínima que o fio precisa ter, né? Vou até escrever aqui, ó. Área mínima do fio. A área mínima de seção transversal do fio, tá? Então, essa área mínima de seção transversal do fio, a gente vai calcular em função do quê? Em função da corrente RMS que passa no meu fio, né? IL que eu estava chamando, IL RMS, dividido pela densidade decorrente do fio, Jmax, tá? Então, olha aqui, ó, nesse caso específico, ele está considerando uma densidade decorrente de 450 amperes para te dar essa última coluna. Mas tu vai colocar a que tu quiser, né? Tu quer colocar 300, tu coloca. Tu quer colocar 400, coloca, tá? Deixa eu botar aqui, Jmax, tá? Então, a gente vai calcular a área mínima através dessa equação, né? A área mínima que tu precisa, o fio mais fino que tu pode usar, é definido pela corrente que vai passar no fio, dividido por quanta corrente o fio aguenta, tá? Basicamente isso. Daí isso aqui vai te dar um valor, tá? Tu vai definir lá, meu conversor tem 10 amperes RMS, e daí eu vou dividir pela densidade de corrente aqui. Definindo por essa densidade decorrente, digamos que seja 300 amperes por centímetro quadrado, vai ter um valor aqui em centímetros quadrados, tá? Isso aqui vai ter retornar um valor em centímetros quadrados. E daí tu vai fazer o quê? Vai vir aqui e vai escolher o primeiro fio que suporta isso. Então, por exemplo, digamos que eu vim aqui e calculei S mínimo, né? Um exemplo, S mínimo de, sei lá, 0,002, tá? Centímetros quadrados. Qual é o fio? Qual é o primeiro fio que suporta isso aqui, né? Então vamos olhar lá, ó, vamos olhar na nossa tabela. Ó. Vai ser o AWG10. O AWG10 ele é quase um dedo de grossura, tá? É bem grosso esse fio. Suporta 0,05, ó, suporta. O 11, ó, suporta, tá aqui, ó, 0,04, 0,3, todos esses suportam 15, 16, todos aqui são fios grossos demais, ó, o 10 é muito grosso, posso usar mais fino? Posso. Posso usar mais fino? Posso. Posso usar mais fino? Posso. Posso usar o 14? Posso. Posso usar o 15? Posso. Pá, pá, pá. Até o... Aqui, ó. No 25, eu já não posso mais, ó. Porque o meu fio tem que ser 0,002. O 25 já é fino demais para nossa aplicação, ó. É 0,1. Então, o 24 pode? O 24 pode, ó. Ele é um pouquinho de nada maior, ó. Então, pode. Então, o AWG que a gente ia usar aqui seria o AWG 24. Ou seja, a gente definiu que a gente vai utilizar o fio AWG 24. Essa é a grossura do fio, tá? E daí a gente definiu o AWG, o número de espiras, né, através dessa equação, e o núcleo. Pronto, projetamos o nosso transformador, porque a gente sabe, o nosso transformador não, nosso indutor, porque a gente já sabe o núcleo, que a gente calcula através do AE/AW, a gente definiu o número de espiras que vem do AE, né? Utiliza, daí daqui a gente utiliza para achar o número de espiras, e a gente calculou o AWG também. Então a gente já sabe todas as características que a gente precisa para fazer o nosso núcleo. Qual fio, quantas espiras e qual núcleo. E daí o que, que a gente faz? Pega o carretel, pega o fio, dá o número de espiras que tu precisa e fecha no núcleo.
e daí mede a indutância. Tá certo? Entendido? Aprenderam a calcular um indutor? Tá, essa é a teoria no projeto de um indutor, tá? Tudo entendido até aí? Tudo é forte, né? Alguém ainda tá na aula? Entendi isso, entendi. Daí. Tá, então assim, ó. O que eu quis trazer aqui para vocês? A metodologia AEAW de projeto de indutor, tá? No que consiste o projeto de um indutor? Tu tem que definir qual o núcleo, né, o tamanho do núcleo que tu vai usar. Tu tem que definir quantas espiras vai ter a bobina e tu tem que definir qual a espessura do fio, tá? AWG, N e núcleo. É isso que tu tem que definir. Como que a gente define isso? Um dos métodos é o método AEAW. Tu calcula esse produto AEAW, consulta a tabela AEAW, tá? Esse AEAW depende da indutância, e isso, ó, só um detalhe, ó, esse projeto é genérico, não importa o teu conversor, tu sempre pode utilizar essas equações, tá? Tu vai encontrar na literatura muitas aproximações, por exemplo, em função da potência, em vez de usar a corrente RMS e a corrente de pico, tu vai encontrar ali no meio uma potência, uma raiz de 3, algum negocinho ali, mas isso são casos específicos para conversores, onde tu consegue achar uma relação entre a potência de entrada e a corrente RMS, ou então a corrente de pico e a corrente RMS. Mas isso são casos específicos para modo de operação e para topologias, tá? Essa é a mais genérica que tem. Tu sempre vai poder calcular o AEAW para um conversor CC através dessa metodologia aqui. Então, tu vai calcular o AEAW que leva em conta indutância, corrente RMS, corrente de pico, densidade máxima, que vem do densidade de saturação, eu dei os valores típicos para vocês, densidade de corrente e fator de execução, tá? Calculou o AEAW, olha na tabela. Olhou na tabela, pegou o primeiro núcleo que satisfaz o teu projeto. Achou o núcleo, tu vai tirar o valor do AE desse núcleo. Através do valor do AE desse núcleo, calcula o número de espiras. Deu, calculou o número de espiras. Agora tu tem que saber com que fio que tu vai enrolar essas espiras. Para calcular isso, tu vai lá na tabelinha de fios esmaltados e consulta na tabela o primeiro condutor que satisfaça a tua corrente mínima, né? A tua corrente RMS, melhor dizendo. Então tu vai calcular qual que é a espessura do fio e vai consultar a tabela. Ó, esse fio suporta. Então tu pega esse fio, dá o número de espiras N no carretel e coloca no núcleo. Beleza? Tá? Idealmente, a gente teria agora que montar um indutor desses, né? A gente teria que fazer fisicamente um indutor desses. Só que a gente não vai fazer, tá? A gente vai fazer quando a gente tiver presencial de novo, se vocês ainda estiverem com nós, né? Se já não tiver saído para estágio, enfim. Tá bom? Então, eu vou ficar devendo essa implementação para vocês, infelizmente. Mas é isso, tá? O que a gente vai fazer na próxima aula? Vamos fazer um projeto de cabo a rabo de um conversor, tá? Eu vou pegar um conversor CC e a gente vai projetar ele do início ao fim, tá? Desde a parte elétrica, simulação, até os componentes físicos, tá bom? De boa? Nenhuma dúvida? 100%? Vale? Eu não sei se eu tinha entendido errado no começo da disciplina, você tinha falado que ia abordar alguma coisa da parte de controle de conversores. Vamos. Tá, beleza. É só pra... Okay, assim, ó, o que a gente vai falar depois de controle, tá? A gente vai ter uma aula sobre circuitos de acionamentos, tá? Que a gente vai ver quem é que gera aquele sinal PWM e vamos conversar sobre esses CIs, tá? E depois, ou talvez, eu acho que depois a gente vai conversar sobre técnicas de controle, tá? Uma das grandes vantagens, claro, a gente não vai entrar a fundo como que projeta uma técnica de controle, o que eu quero falar para vocês é como que elas funcionam, como que isso funciona dentro de um conversor, tá?
E daí a gente vai conversar por que que uma fonte chaveada ela é tão útil? Porque tu consegue regular, tu consegue controlar, tu tem malha de controle nesses conversores, tá? E daí o que eu vou chamar a atenção para vocês é isso. Como que geralmente é a estrutura de um controlador em uma fonte chaveada, tá? Também vamos ter uma aula disso. De boa, gente? Então era isso, gurizada. Muito obrigado pela sua participação. Na próxima, projeto de cabo a rabo, depois circuitos integrados e depois, ou junto, técnicas de controle. Nice? Se ninguém tem dúvida, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado, muito. Obrigado. Hashtag sextou.